E aí, galera, hoje na sala de coletivas do Ceará, nós tivemos a coletiva do diretor de futebol do clube, o Albeci Júnior, e do executivo de futebol do Ceará, o Juliano Camargo. Os dois falaram sobre um balanço que fizeram do Ceará na temporada 2023. Nesse balanço, eles mostraram várias informações de planejamento para essa temporada. Nesse planejamento falaram de como está o grupo, número de atletas, inclusive trazendo essas informações num apanhado aí de informações do próprio departamento de futebol, mostrando essas informações para o torcedor que acompanhou a coletiva de imprensa que aconteceu hoje aqui em Carlos de Alencar Pinto. Se você quiser acompanhar a entrevista coletiva na íntegra, ela iniciou com os diretores, o diretor Albeci Júnior e o executivo, que é funcionário do clube, o Juliano Camargo, falando sobre esse balanço, né? Como é que tinha sido todo o trabalho do departamento de futebol até aqui. E depois houve a abertura para as perguntas. Se você quiser acompanhar aqui no nosso canal, você pode ir lá, que a gente trouxe aí essa coletiva, então você pode assistir com todas as informações. Aqui o que a gente faz é um balanço do que foi essa apresentação e essa coletiva. Primeiro, quero deixar claro que acho que é muito bom, é muito interessante. Eu tento observar as coisas não com os olhos de quem está chateado porque o clube não teve grandes resultados, e nem posso ver no olhar comparativo de que, sei lá, o clube que no caso eu não cubro, que no caso você não torce, ele está numa situação melhor. Então tudo que meu clube falar é errado, é ruim e de repente até faz mal para a saúde. Não posso olhar por esse viés. Eu tenho que ter um olhar claro para cada questão. Foi apresentado um balanço do departamento e nesse balanço, é claro que estão colocadas as contratações, a formação de grupo e todas essas questões. E foi colocado o valor que o clube gastou nessa temporada. No futebolês dessa segunda-feira houve uma avaliação sobre isso, né? E eu respeito as opiniões dos meus colegas, mas assim, eu não vi nenhum erro em mostrar o valor que o Ceará gastou e a diferença que teve do valor que se gastava com atletas, com a formação de elenco na temporada passada com o departamento de futebol, até porque eles estavam falando do departamento que gerem e não do Ceará Sporting Clube como um todo, que aí deveria ser com o presidente, talvez com o departamento financeiro, acho que mais com o presidente, mas estavam falando do departamento deles. Eu acho isso válido e correto, porque eu só posso fazer uma crítica sabendo o que eles têm na mão para trabalhar. Então, essa é a questão, esse é o meu ponto de vista. Não achei errado os valores estarem lá. Acharia errado se eles colocassem valores que não tinham a ver com o seu departamento. Aquele é o valor com o qual eles trabalhavam e faz parte de você trazer informação para o torcedor. Ia ficar faltando algo de informação ali. E essa é uma realidade. Também achei correta cada questão ali que foi colocada em relação aos jogadores, jogadores que saíram e aí colocaram alguns motivos, algumas questões, algumas situações. Eram dúvidas que algumas pessoas tinham, algumas coisas eu sabia, mas precisava da fonte oficial para ter certeza. Também achei isso interessante e achei interessante todo esse apanhado de informações. Tudo isso foi muito bom, muito preciso, muito interessante. Talvez o que eu discordo, talvez não, eu discordo de avaliação quando se coloca que o clube tem jogadores para cada setor que estão dando conta do recado. Essa avaliação feita é diferente da minha avaliação. Eu
eu entendo que há setores em que existe a necessidade maior de contratações. Também discordo quando é dito que jogadores não vão sair por questão de que não houve grande proposta no mercado, como se dentro do Ceará não tivesse nenhum jogador que o clube entenda que não dá mais conta do recado. Eu não vou nem dizer dentro de campo, mas imaginem aí jogadores que a torcida não deixa jogar. E aí é o caso do Danilo Barcelos. Eu não acho que seja um jogador ruim, eu não acho que seja um péssimo jogador, e eu entendo que ele pode ajudar o Ceará, mas eu entendo que fica muito difícil não poder jogar em casa, por exemplo. Todas as vezes que ele pegar na bola, ele vai sofrer vaias. Todas as vezes que o nome dele for citado no placar, como aconteceu na última partida. Então, eu acho que a direção de futebol tem que avaliar também por esse lado, porque existe uma torcida, e a torcida, eles queiram ou não, é a dona do clube, porque ela vai a campo, vai fazer suas manifestações e não vai deixar o jogador atuar. Quem é esse jogador, quem é esse ser humano, a gente até conversou sobre isso aqui, que vai jogar bem sob vaias. Então, são avaliações que eu não concordo. Aí é uma questão minha. Vamos aqui para o que disseram o Albeci e o Juliano Camargo. Albeci Júnior, diretor de futebol, Juliano Camargo, executivo de futebol do Ceará. Eles falaram de uma projeção do Ceará em 4 ciclos. Eles entendem que são 38 jogos, então um ciclo de 10, um de 9, um de 10, um de 9. Nesses 4 ciclos, o Ceará precisa de, nesses ciclos, de 5 vitórias em cada ciclo. 5 ciclos vezes 4 vitórias, que seriam necessárias 20 vitórias, entendem eles, para que a equipe do Ceará retorne à Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, eu indaguei sobre as saídas de atletas. Perguntei ao Albeci e ao Juliano se nessa janela jogadores vão sair e se nessa janela vão haver contratações e quantas. Sobre saídas, o Albeci disse que houve muito interesse de outros clubes, mas que o Ceará prefere manter todos os atletas, que essa é a prioridade deles, né? A intenção deles é manter os jogadores. Vamos ouvir aí exatamente o que o Albeci falou sobre essas saídas e também sobre essas possíveis contratações e quantas devem vir nessa janela de transferências nacionais. Não, a gente vem conversando bastante sobre isso, a gente já traçou algumas situações, né? A gente está trabalhando aí bem reservado quanto a isso, né? Com relação às saídas, eminentes saídas, até hoje, no momento, não chegou nada que viesse a gente com propostas para possíveis saídas de atleta, tá? Não teve nada ainda, né? E com relação às chegadas, a gente já traçou ali algumas situações de posições que a gente tem, a necessidade, que a gente acha que a gente pode melhorar para poder a gente ficar mais forte. Então, a gente pensa ali em 3, 4, até no máximo uns 5 nomes, mas 4 acho que é o que a gente está trabalhando no momento. Vocês perceberam aí que o número mais provável é de que aconteçam 4 contratações, né? O número mais provável, 4 reforços para a equipe do Ceará. E o Juliano Camargo também falou sobre essa questão das contratações. Foi ele que disse essa questão que eu falei há pouco, de houve interesse de clubes da Série B, mas que financeiramente não era bom no interesse e o Ceará preferiu manter seus atletas. E que a ideia sobre as contratações, o Juliano disse, que é buscar contratações que possam fazer a diferença. Se forem contratar jogadores que não forem fazer a diferença, para eles é melhor que essas contratações não venham, que essas contratações não aconteçam. E aí a questão do Eric, o atacante, está com o contrato terminando ao final de 2023. Há uma discussão sobre renovação de contrato
Juliano Camargo, executivo de futebol, fala sobre o assunto. Empenho no Ceará para que renova o contrato dele e que a gente vai fazer o possível e impossível para que ele não saia, pelo menos até dezembro. Então, ele tem contrato, ele vai cumprir o contrato dele, ele está performando, é isso que a gente quer. A gente vê o atleta feliz e o João está diretamente falando com o empresário e fez propostas interessantes para ele. O João não está medindo esforço para que ele permaneça, que ele faça pelo menos mais 3 anos, ou que amplie o contrato dele para mais 3 anos. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Da parte do Ceará, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ter um final feliz e breve. Agora, a gente depende do atleta e eu acredito que ele também queira. Ele está feliz aqui, está performando. Eu acho que tem também, não só a parte financeira, mas tem os nossos propósitos aqui. E eu tenho certeza que ele também quer voltar o Ceará para a Série A e ele na Série A não vai ser diferente em outro clube. Então, eu espero um final feliz. Esse foi o ponto de vista de Juliano, que é o executivo de futebol, é o profissional contratado pelo clube para gerir, para trabalhar nesse departamento, mas ele também, o Albeci, trabalha junto a ele como diretor e praticamente repetiu o mesmo ponto de vista do Juliano, acrescentando que a diretoria do clube está fazendo o possível para que o Eric permaneça. Há uma conversação entre as partes, né? Eu tenho essa informação, né, já de buscar nos dois lados, nas duas partes, que desde abril, em março o Ceará já chamou para conversar, em abril iniciou aí essas conversas, mas agora está chegando a janela, a partir de 1º de julho, o Eric já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe e a impressão que está sendo passada é de que essas negociações, elas ou terminam essa semana ou o Eric já tem alguma coisa para assinar um pré-contrato. Tem até o dia 30 de junho, na verdade, para que o jogador, até lá ele não pode assinar esse pré-contrato, só pode 6 meses antes do final do seu contrato termina no final de dezembro, então ele precisa, no caso o Ceará precisa fechar esse contrato antes para que não haja essa possibilidade de uma outra equipe chegar com um pré-contrato. Então é simples, não tem muito o que a gente conversar, não adianta a gente contar a historinha aqui. Se o Eric não fechar até o dia 30, é porque ele já tem aí algum acerto verbal e vai assinar pré-contrato com uma outra equipe. Se isso acontecer, o que o Ceará diz? O Ceará vai ficar com o Eric até o final do ano, ele tem contrato para cumprir. Então o Eric é essencial nesse momento em que o Ceará está tentando deixar a Série B e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Obviamente o clube, pelo que diz, e é claro que é realidade, porque o Eric é um jogador muito importante, gostaria de permanecer com ele para as próximas temporadas. O clube está oferecendo ao jogador, inclusive, um contrato de 3 anos, de 3 temporadas a mais. O contrato termina no final de 2023, mas aí ele com um novo contrato ficaria até o final de 2026. Mas vai depender do jogador, não sabemos as propostas que ele tem e o que é que ele prefere, quais as preferências do atleta. Então, são essas questões que vão definir se o Eric vem ou se o Eric deixa a equipe do Ceará. Se ele vem, se ele permanece, se ele amplia o seu vínculo ou se ele deixa a equipe do Ceará. Também foi conversado na coletiva com os dois, com o Juliano e com o Albeci, sobre a permanência ou não do Lucas Ribeiro, o zagueiro que está resolvendo um problema, ele está tratando um problema de joelho, passou por uma cirurgia de joelho e existe uma negociação para sua permanência, segundo disse o Albeci Júnior. É uma conversa que depende dele, mas depende também do Hoffenheim, clube aquele ligado na Europa, na Alemanha, e se houver um ok, o clube, o Ceará, tem interesse na permanência do jogador. Até porque o contrato dele já está aí firmado, já está acontecendo e o clube entende que vai passar o período de transferências nacionais.
ele não vai conseguir sair nesse período. E permanecendo no Ceará, ele fecharia o ano, ele fecharia a temporada no Ceará, que deu toda a condição que ele fizesse o seu tratamento, como é uma obrigação trabalhista no país. Então, há uma tendência, há uma relutância, eu sei que de alguns torcedores, porque o Lucas, ano passado, começou mal a temporada, ele até fez algumas boas partidas, mas depois veio a contusão, então ficou um meio termo e a maioria dos torcedores é contrária, mas o clube entende que ele seria uma adição interessante ao setor defensivo do Ceará. Ele chegou a jogar no clube como volante, ele é zagueiro, então seriam as posições onde ele poderia atuar na equipe do Ceará. Quanto à questão de saída de atletas, que foi batida nessa coletiva, não só no momento em que eu perguntei sobre essas saídas, porque outras equipes poderiam contratar jogadores importantes do Ceará, a saída de atletas porque o clube não estaria interessado. Aí a direção do clube, acho que o grupo está muito enxuto, que a adição desses 4 ou 5 atletas que serão contratados na janela vai tornar o elenco entre 30 hoje, num elenco de 35 atletas, e é um elenco ainda muito enxuto. Então eles entendem que não há a necessidade dessa rescisão de contrato para uns, dessa saída de alguns atletas do elenco de profissionais do Ceará. Então, pelo que eu entendi, a situação é que dificilmente haverá saídas. O elenco de profissionais do Ceará deve ser mantido com esses atletas que estão hoje no grupo, que estão hoje no Ceará Sporting Clube. Deixem aí seus comentários, façam aí suas avaliações, meus amigos e amigas torcedores e torcedoras, para que a gente possa entender o que vocês pensam sobre essas questões e sobre essa busca do Ceará por reforços e, ao mesmo tempo, a tentativa da permanência do Eric, que é um atacante realmente bastante importante.